novembro de 83. Atalibre e João Paulo brigaram o jogo todo e acabaram expulsos. Tentativa de agressão e muito corre-corre. Mas no dia 1º de abril, às 7h15 da noite, aqui em Belém, no estádio Alacide Nunes, mais conhecido como Mangueirão, 25 mil torcedores assistiram a uma das cenas mais violentas da história do futebol brasileiro. Remo e Uberlândia jogavam a decisão da Taça CBF. O Remo precisava da vitória e, por isso, pressionava seu adversário. Mas o Uberlândia conseguia se defender. Até aí, tudo normal. Até que o juiz carioca Wilson Carlos dos Santos deu o jogo por encerrado, quando o placar do estádio marcava 42 minutos do segundo tempo. O juiz explicava que o placar havia parado e que, pelo seu cronômetro, já havia passado 1 minuto do tempo regulamentar. Os dirigentes não entendiam e a torcida se revoltou. Mas a violência mesmo só aconteceu quando o Uberlândia levantou a taça. Uma festa que os torcedores do Remo não conseguiam aceitar. O campo é invadido, começa o tumulto, um torcedor morre. Emmanuel Joaquim da Silva, 52 anos, casado, pai de 2 filhos, era um torcedor fanático. No campo, uma cena de violência e de amor. Na testa, a fita do Remo. No coração, o escudo do clube que ele aprendeu a amar desde pequeno. Meia hora depois da tragédia, 2 jogadores estavam presos no quartel do comando da Polícia Militar de Belém. O lateral direito, Luiz Cláudio Silvano, o Luizinho, e o lateral esquerdo, Carlos Alberto da Silva, o Batata. Os 2 foram acusados de ter matado o torcedor Emmanuel a socos e pontapés. 2 dias depois, eles foram libertados, mas nem por isso estão livres das acusações. O laudo médico apontou como causa da morte aneurisma cerebral, depois de forte emoção. O laudo não diz que o aneurisma rompeu por causa das agressões. Por outro lado, o mesmo laudo não afirma nada em contrário. Segundo o próprio laudo, o aneurisma poderia ser um problema congênito, que já nasceu com ele. Se ele conviveu com esse aneurisma durante 50 anos e ele somente rompeu na hora da violência, é evidente que eu tenho que admitir que a consequência da violência foi a ruptura do aneurisma e a morte do meu irmão. Baseado nisso, o diretor da Divisão de Crimes contra a Pessoa de Belém, Bertolino Neto, quer que os 2 jogadores respondam por agressões que resultaram em morte. Pena que pode variar de 6 a 20 anos. Realmente, os 2 jogadores, os 2 atletas, eles não tinham, acredito eu, não tinham intenção de matar o homem. Mas quando eles agrediram, quem é que vai me dizer também que essa agressão não veio causar o rompimento do aneurisma? Isso dá quanto de cadeia? O artigo 121 diz que o homicídio simples varia de 6 a 20 anos. Combinado com 11? Tem atenuantes, né? Eles dizem ter sido agredido também, quem sabe. Não se pode precisar assim quantos anos, momentos depois da justiça lavrar a sentença. No momento é muito subjetivo precisar. De qualquer maneira, a pena é grande. Não é pequena. Mas os jogadores negam ter participado de qualquer violência. Eles dizem que em nenhum momento chegaram sequer a tocar no torcedor Emmanuel. A minha participação ali foi mínima. Chegou a encostar nele? Não cheguei a encostar. Quando eu vi, ele já estava no chão, entendeu? Porque assim que eu recebi a taça das mãos do presidente, eu estava sentindo um ambiente de hostilidade. Eu procurei passar rapidamente aos nossos jogadores. E no momento em que eu passei, eu fui agredido. Eu tomei um soco no queixo. Tanto que a dor foi violenta que a primeira coisa que eu fiz foi colocar a mão no queixo. Quando eu olhei para o meu lado direito, ele já estava caído no chão e tinha mais de 20 pessoas ali. E já estavam passando por cima, tinha torcedor. Quem que derrubou ele no chão? Eu não vi, eu não sei, Helena, não posso te afirmar. Foi o que eu coloquei no depoimento, foi esse. Quando eu olhei... Você não chegou a agredir o Emmanuel? De jeito maneira. A minha intenção, quando eu recebi, foi a primeira coisa que passou na minha cabeça. Eu queria agredir mesmo. E parece que foi até coisa de Deus. Na hora que eu ia partir para cima para agredir, eu queria pisar na cabeça, porque eu fiquei alucinado. Porque nunca aconteceu isso na minha vida. Várias vezes... Você não fez isso? Não, estou tranquilo demais. Por que você não fez se você queria? Eu não fiz, porque eu fui agredido por um torcedor, esse eu vi. Esse torcedor eu vi. Tanto que eu corri atrás dele, o guarda me segurou. Agora, o Emmanuel, que estava no chão, não tinha certeza se era ele que tinha me agredido.
E pouco pessoal que viu. As que me pessoas falou. disseram que, as testemunhas disseram que você agrediu o Emmanuel depois que ele estava no chão. Não, de jeito maneira. A minha intenção era agredir realmente, mas eu não agredi, eu corri atrás do outro torcedor. Foi até bom, porque se eu vou tentar agredir o Emmanuel, eu estava roubado. Aí eu estava crucificado pro resto da minha vida, porque eu ia pisar realmente na cabeça dele. Mas não é isso que diz a polícia, que até o final dessa semana ainda estava ouvindo testemunhas do caso. As 5 testemunhas dizem a mesma coisa. Elas são unânimes afirmadas. Há uma coerência. Há uma coerência entre todas elas. O torcedor agrediu quem? Atingiu o Batata com um soco no rosto. E o Luizinho, que vinha atrás, tentando proteger o seu companheiro, agrediu o torcedor que caiu. E o Batata? E o Batata se virou e agrediu também. O homem já estava no chão? Já estava no chão. Agrediu como? Com um chute, com pontapé, parece que a altura do pescoço, porque eram muitas pernas na frente. Eu observei porque estava do lado. Agora, houve chute no braço, na perna, na própria cabeça, ele levou vários chutes na cabeça, mas como... Mas aí já não era mais para se defender. Por que isso? Agora só eles é que podem explicar isso, né? Mas, Tomás, o Emmanuel estava muito machucado. Foi só o Luizinho e o Batata que agrediram ele? Por que ele estava tão machucado assim? Não, realmente não foi só o Luizinho e o Batata que... Não foram os jogadores que bateram, os únicos 2 jogadores. Todos os jogadores do Uberlândia que se encontravam no campo agrediram o torcedor caído no chão. E na sequência eles correram para dentro do vestiário. Quer dizer, eles iam passando e iam chutando? Todos que estavam passando na hora chutaram o torcedor caído no chão. Olha, eu vi que após encerrado o jogo, o presidente do Clube do Remo ele pleiteou junto ao árbitro o tempo de jogo, mas o árbitro disse a ele que o relógio dele estava marcando 46 minutos e encerrou aí. Depois, os jogadores do Uberlândia já estavam retirados um pouco do centro do gramado sem serem molestados. E o presidente do Uberlândia recebeu o troféu das mãos do Coronel Nunes, presidente da FPF. Nesse momento, ele, ao erguer o troféu, incitou a torcida. Então, Citou como? Ele, erguendo o troféu, fez menção para a torcida, assim, numa atitude, eu diria até de deboche. Entende? Essa atitude é que motivou o ingresso de torcedores no gramado. Foi nesse momento que o torcedor que faleceu tentou agredir o jogador Batata. Não consumou o fato porque pegou um pontapé, um chute do jogador número 2, Luizinho. Após a queda, ele caiu no chão? Ele caiu no chão e foi chutado pelo Batata umas 3 vezes. Agora, eu não posso precisar a intensidade do chute. Depois que ele estava no chão, o Batata chutou 3 vezes. Após a caída dele, o chute do Luizinho, o Batata chutou 3 vezes. Agora, eu não posso precisar a intensidade do chute, não sei se foi com violência ou não. Só que depois, os jogadores, ao ingressar no túnel, antes passavam, chutavam para se dirigir ao túnel. Eu não tenho dúvida nenhuma que a agressão existiu, eles foram participantes ativos da agressão, eles não apenas esmurraram a vítima, como pisotearam, e essas esquimoses aparecem perfeitamente Onde ele foi agredido, Emmanuel? Foi agredido pelo braço esquerdo, na região lombal, na região aqui mesmo do pescoço, na região femoral, na parte intercostal e mesmo na parte do estômago, e também é bem possível que, devido a outros aspectos, aparece também 5 costelas quebradas no exame que foi realizado. É a partir disso tudo que o senhor pretende levar os 2 à condenação? Sim, acredito piamente se não havia uma intenção de matá-lo, mas houve efetivamente uma intenção de feri-lo, de agredi-lo. O senhor acha que os jogadores foram favorecidos? Eu não sei bem o favorecimento, mas o presidente do clube disse expressamente que ele negociou a liberdade por 10 milhões de cruzeiros. Quem disse isso? Esse foi o presidente da Uberlândia, que está publicado nos jornais. Baseado em que a senhora determinou que os 2 jogadores de Uberlândia fossem libertados? Primeiro, não vejo periculosidade neles. Segundo, tem domicílio certo, emprego. Além de que o presidente do Uberlândia Esporte Clube assinou um termo de responsabilidade perante o juiz da primeira vara penal de que, a qualquer momento
que eles sejam chamados perante a justiça para depor, ser inquiridos ou para qualquer ato processual, eles estarão aqui presentes. Quer dizer que o relaxamento de prisão não significa a inocência deles? Em absoluto. Nós ainda vamos terminar o inquérito policial porque os autos faltaram para a Delegacia de Crimes contra a Pessoa. Da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, os autos vão voltar para mim e serão enviados ao promotor de justiça. O promotor de justiça vai apresentar a denúncia ou não, é competência dele. Depois dele apresentar a denúncia ou não, os autos vão voltar para mim e aí nós vamos decidir se prossegue o processo ou se é rejeitada a denúncia ou se ela é recebida. E também não se sabe qual é o artigo, pode ser homicídio doloso, pode ser culposo, lesões corporais, enfim, não se pode prever. O presidente do Uberlândia disse, disse em televisão, por jornais, rádio, que gastou 10 milhões de cruzeiros para conseguir que os 2 jogadores fossem libertados. É preciso tanto dinheiro assim? Em primeiro lugar, eu gostaria, inclusive, porque eu vou determinar que ele refaça essas declarações que eu acho um absurdo. Se ele gastou, que eu acho que ele foi um homem muito... até sem ética. Se ele gastou, deve ter sido com problema de hotel, com problema de... Para libertar os 2, não? Em absoluto, porque o nosso serviço, pelo menos o meu, eu vou ressalvar bem o meu, que eu estou profundamente indignada com o que ele disse. Ele, inclusive, poderá vir a ser passível de punição. O senhor sabia que a juíza que libertou os 2 jogadores disse que o senhor pode receber um processo por sair dizendo que deixou 10 milhões, 9 milhões na cidade para tirar os 2 jogadores de lá? É claro, eu gastei, eu tenho os recibos na minha mão. Eu tenho assinado, está na minha mão, se quiser ver, você tira uma fotografia e põe na televisão. Está tudo na minha mão. Não precisou subornar alguém? Não, não subornei ninguém, não. O que eu gastei, minha senhora, eu quero dizer para a senhora, que foi com passagem, 2 milhões e 500, que eu precisei tirar a passagem a mais. 3 milhões que o deputado, um dos advogados cobrou. Mais 3 milhões. Outro mais 3 milhões, quantos já são? São 8. E 500. Mais 1.500 de diário de hotel, quanto eu ia gastar? 300. São mais 1.200 a mais. Fora telefone, 1.300.000 e pouco de telefone para os deputados todinho para poder dar uma ajuda para nós lá dentro. Governador de Minas Gerais. E tudo isso assim. Por que você precisou de ajuda de políticos para tirar os jogadores de lá? Ah, minha senhora, nessa hora eu peço ajuda a tudo. Se tivesse também um candomblé do lado, também eu ia pedir. A campanha política, quis novamente querer para ser deputado lá por dentro e pondo um morto na porta do meu vestiário para fazer campanha política. Pegar um morto para que pudesse fazer qualquer coisa e pudesse subir, galgar a cadeira de deputado federal ou estadual, quer que seja. Mas é um deputado frustrado. Esse não sobe. Nunca de quem que o senhor está falando? É o do presidente do Remo. É dele mesmo que eu estou falando. O senhor disse que ele é o responsável pela tragédia de Belém? É, pela tragédia de Belém. Ele é o responsável, porque eles devem mais de 400 milhões. Tudo que é dele vai indo para a praça hoje. Eles tinham 150 milhões. O que ele foi responsável? E tudo. Da catástrofe. Do morto não quer dizer que ele é morto, porque o cara tinha um aneurisma cerebral. E mais a mais, de preparar as pranchas para que eles pudessem invadir o campo. Se caso tivesse perdido ou empatado. As pranchas foram preparadas dentro do poço. Porque ninguém por um furo. O presidente do Remo? É por toda a diretoria dele, para aquela cambada de vagabundo que lá tem. É desagradável a gente ter que citar ou fazer crítica a alguém. Enquanto o presidente do Uberlândia praticamente nos agrediu, nos atacou, inclusive censurando dirigentes do Remo e fazendo menção particular ao presidente do nosso clube, eu devolvo tudo isso ao presidente do Uberlândia, porque ele foi o maior causador de todos os incidentes ocorridos no Mangueirão. Por quê? Porque ele, na condição de presidente do clube, que não aparentava, para quem não sabia que ele era presidente do clube, a conduta que ele estava tendo no campo era de um massagista e de roupeiro, em atitude totalmente diferente da postura de um presidente de clube. Ao ponto dele, tendo conquistado a sua classificação, com mérito para a sua equipe, ele tivesse hostilizado a torcida da maneira como ele fez, com gestos, levantando a taça e provocando assistência de maneira assintosa, usando o seu troféu. Eu gozado. Eu levanto qualquer taça e levanto ele junto. Ele senta em cima, eu levanto junto, ora. Eu ganhei por quê? Eu sou campeão. Eu sou líder campeão, fui lá e empatei o jogo. Ele disse que o senhor chacoalhava a taça na cara da torcida para poder irritar a torcida. Ah, minha senhora, a senhora vai desculpar, a senhora como repórter, eu acho que todo mundo tem uma mentalidade. Eu não sei se na hora de euforismo qualquer um não levantaria a taça. Eles não deixaram eu levantar a taça. Eles seguraram para que nós não levantássemos a taça. Eles seguraram ela para baixo, apoiando para amassar a taça. O próprio presidente da Federação Paraense, o Coronel Nunes, ele foi um
também dos percussores, porque dentro do meu vestiário ele falava uma coisa e fora ele falava outra. Enquanto os dirigentes de Uberlândia e Remo trocam acusações, o povo das duas cidades não consegue esconder o trauma que sofreram. Que sim. Achei que procederam muito mal, né? Como é que é? Desumano, brutal, compreendeu? Coisa que não se faz, só gente mesmo desorientada. É, isso aí. Eu acho que a cidade está chocada como o senhor. Claro, e lógico, uai. Quem é humano choca mesmo nessa hora, uai. Isso é dureza, uai. Tudo aquilo que é mal feito, minha filha, tudo aquilo, compreendeu? Tudo aquilo que é mal feito é isso mesmo, uai. Choca qualquer um. Você tá chocado? Eu tô, porque eu acho que não é normal. O cara tinha que ser um pouco mais expresso. Não bateria, quando chutaram o rapaz muito, ficou por isso mesmo. Tá revoltado? Um pouco, né? Porque não é comum o campo de futebol paraense acontecer um lance desse. Isso aí foi um choque para nós, né? Então, quer dizer, o pessoal aqui, nós ficamos chocados com isso, que realmente foi uma violência, né? Não é fácil você ver o seu irmão morrer, sobretudo em consequência de fatos gerados por uma violência multiplicada, inclusive, pelos que querem combater a violência ou pelos que pretendem justificá-la, né? De repente você vê o seu irmão perante 20 mil pessoas ser chutada, pisada, morta, e essas mesmas pessoas que fazem uma violência dessa natureza saem de lá rindo, como saíram os dois jogadores acusados desse crime, e inclusive recebidos como heróis, como se fossem os verdadeiros deuses. É um drama, é uma distorção dessa violência desenfreada que já saiu da cabeça das pessoas e que está chegando no coração, desgraçadamente. Mas revolta mesmo é de Dona Ivone, a mulher de seu Emanuel. Desde que seu marido morreu, Dona Ivone e seus 2 filhos não param de chorar e só pedem uma coisa: justiça. Mano, a revolta de eles terem morto meu marido daquele jeito, ainda saírem assim livre, e aquele presidente, não sei quem, ainda falando na televisão, rindo, risonho, que pagou 10 milhões como se a vida dele custasse aquele preço. Como se nada tivesse acontecido, saiu livre com aquela consciência, como se nada tivessem feito. Essa que é a minha revolta. Eles terem pago aquilo como se tivessem pago a vida dele. Quem que você acha que são os culpados pela morte dele? Esses dois, esse tal de Batata e não sei quem o outro, né? Que pisotearam ele. Tanto que tem testemunha que assistiram, viram quando chutaram ele, espancaram. E eu sei que ele estava espancado, quebraram as costelas dele. Eu sei que estava todo espancado. Eu vi na cabeça dele. Não acredito neste laudo de jeito nenhum. Gostava tanto do meu pai. Nem pensava que ia acontecer isso com ele. Sei tão alegre daqui. Poderia pensar que ia acontecer isso. Heróis para a torcida do Uberlândia, culpados para a torcida do Remo. Luizinho e Batata passaram a semana treinando muito para a Copa Brasil. Mas o trabalho, a rotina dos treinos, não apagaram a triste lembrança da tragédia de Belém. Batata, uma semana depois da tragédia de Belém, como é que você se sente em relação à morte desse torcedor? A gente sente demais, viu, Helena? Por mais que a gente seja forte, você fica sempre tendo aquela lembrança, né, dos momentos, em ver o corpo daquele rapaz estendido no chão. É difícil demais. Você tá chocado, hein? Eu tô chocado. Mas eu não posso de maneira... Sente tranquilo? Você não se sente culpado? Não, absolutamente não. Eu tô tranquilo até demais. No momento em que eu ponho o pé aqui dentro de campo, eu esqueço tudo, entendeu? Mas por mais forte que o cara seja, ele vai sempre lembrar. Isso aí vai ficar pro resto da minha vida. Não é fácil você ver o seu irmão morrer, sobretudo em consequência de fatos gerados por uma violência multiplicada, inclusive, pelos que querem combater a violência ou pelos que pretendem justificá-la, né? Eu quero que façam justiça. É isso que eu peço. Pelo amor de Deus, que façam justiça. Janeiro de 81, violência nas arquibancadas do Canindé. Abril de 83, violência em Porto Alegre. Agosto de 83, violência no Morumbi. Novembro de 83, mais violência no Morumbi.
1º de abril de 84, violência em Belém. Um homem morre dentro do campo.